Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês 10 recomendações de livros curtos. E assim, curtos é um conceito meio abstrato, né? Mas o livro mais longo que eu trouxe tem 208 páginas, tá? Então, pra mim, menos de 250 pra mim é livro curto. Mas assim, eu trouxe várias opções de livros com menos de 100 páginas, entre 100 e 150, entre 100 e 200, enfim. Se vocês quiserem comprar algum desses livros, eu peço que vocês usem o meu link que vai estar na bio aqui do vídeo, né, na descrição. Comprando por esse link eu ganho uma pequena comissão e vocês não pagam nada mais por isso, então é o jeito de vocês apoiarem o meu trabalho. Eu vou falar do mais curto pro mais longo, tá? Então o primeiro que eu trouxe é O Adulto, da Gillian Flynn. Esse livro tem 68 páginas. Ele é um livro de suspense, assim, eu li esse livro numa tacada só, tá? De uma vez só, sentei e li, ele é super tranquilo de ler. Nele a gente acompanha a história de uma jovem que, assim, ela é trambiqueira, sabe? Tipo assim, ela vive de aplicar golpes em pessoas aleatórias na internet e ela também é muito boa em ler as pessoas, sabe? Ela é muito boa em, tipo, falar a coisa certa na hora certa. Então, ela tem um golpe que é o que ela mais aplica, que é fingir que ela é vidente, fingir que ela é sensitiva, e ela basicamente é paga pra ir na casa das pessoas e falar coisas e, tipo, fazer leitura de aura, essas coisas. E normalmente são mulheres ricas que não têm muito o que fazer da vida, estão um pouco entediadas e precisam de alguma excitação, sabe? E aí ela vai um dia atender uma mulher chamada Susan. A Susan acabou de se mudar pra cidade com o marido dela, ela tem um filho pequeno e um enteado, que é filho, né, só do marido. O enteado dela é adolescente. E aí a menina chega lá e ela tá, tipo, fazendo as paradas dela, só que aí ela percebe que realmente essa casa é meio estranha. Tem uma coisa acontecendo ali e agora ela também tá presa ali dentro, né? Então a gente acompanha essa jornada dela ali naquela casa, o que tá acontecendo. É bem curto, como eu falei, mas eu sinto que é um mistério que, tipo, consegue te puxar pra dentro dele bem rápido, sabe? O próximo livro que eu trouxe tem 72 páginas e é Quem Matou Meu Pai, do Edward Louis, ou Louis, sei lá. Eu sempre quis ler alguma coisa desse autor, esse foi o primeiro livro que eu li, o único até agora, e eu gostei bastante. Nele a gente basicamente acompanha histórias da vida do pai do autor, né? O pai dele não necessariamente era uma pessoa muito boa, ele era bem autoritário, homofóbico, ele tinha seus problemas, suas questões, mas a gente vê, né, as histórias da vida do pai, e de primeira a gente fica meio, por que a gente tá lendo isso? Mas aí o livro traz um tom muito de crítica social, fala sobre desigualdade, enfim, e no final a gente entende o título, e eu gostei muito do jeito que o autor conseguiu trazer essas nuances, eu acho que foi muito bem apresentado, e é um livro que eu também li numa tacada só, super rapidinho, super tranquilo. E aí, gente, eu não podia deixar de trazer A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse livro só tem 88 páginas. Foi o primeiro Clarice que eu li e eu super recomendo começar por ele. Eu achei super tranquilo. Nesse livro a gente conhece a história da Macabeia. Ela é uma jovem, ela mora no Nordeste do Brasil e ela é meio, tipo, perdida, assim. Ela só tem uma pessoa que meio que importa na vida dela. Ela vive muito na miséria, ela mal tem consciência de que ela existe, sabe? E aí a tia dela, que é essa única pessoa que ela tinha, acaba morrendo e a Macabeia decide deixar tudo pra trás e vir pro Rio de Janeiro. E aí ela vem aqui pro Rio, ela consegue alugar um quartinho, ela consegue arrumar um emprego de datilógrafa, ela é obcecada por escutar uma rádio específica. E a gente vê ela meio que construindo a vida dela. Ela conhece um cara que é um metalúrgico, também nordestino. O nome dele é Olímpico. Só que ela começa a ter uns problemas com ele. Ele não é exatamente uma pessoa boa. E aí, num momento meio que de desespero, assim, de o que eu faço da minha vida, a Macabeia vai numa cartomante. E é basicamente assim, não vou dar muito spoiler, mas eu gostei muito dessa história. É divertida, é legal. E no fim do dia, Clarice Lispector, eu acho que se você quer ler Clarice, é uma ótima porta de entrada. O próximo livro é meio que um clássico do terror e é Carmila. Esse livro tem 96 páginas só. Esse livro é considerado meio que uma das primeiras histórias vampirescas e também aborda relacionamento entre mulheres, que
na época provavelmente quebrou várias barreiras. A pessoa que narra esse livro é a Laura. Ela é uma jovem, ela mora só com o pai dela e eles moram num castelo super isolado, é na Estíria, que é uma região do antigo Império Austro-Húngaro, e ela vive lá com ele e tal, até que um dia eles recebem uma visita de uma hóspede inesperada, e essa visita muda completamente a vida da Laura, e é uma situação muito conflitante pra ela, porque ao mesmo tempo que ela começa a sentir sentimentos, sentir coisas que ela nunca tinha sentido antes, né, por uma mulher, ela também tá completamente aterrorizada. Ela começa a ter pesadelos e resgatar coisas que ela não tinha desde criança. Então, é muito interessante essa dualidade, e esse livro é um que eu consegui ler numa tacada só, super tranquilo. Outro livro de terror que tem 96 páginas, é O Vilarejo, do Rafael Montes. Eu sinto que muita gente nem sabe da existência desse livro, mas ele é um livro de contos do Rafael, e é o único dele que eu diria que é, tipo, terror mesmo, sabe? Terror propriamente dito. Nesse livro a gente vê que em 1589, um padre, que é demonologista, especialista em demônio, né, aparentemente, ele faz a ligação de cada um dos 7 pecados capitais a um demônio. E aí a gente tem 7 contos, né, então um pra cada pecado. E, no fim, as histórias meio que fazem sentido juntas, sabe? Dá pra ler em qualquer ordem. Você não precisa necessariamente ler em ordem, mas, assim, elas estão naquela ordem por um motivo. Então, eu leria, assim, eu li o livro de cabo a rabo, assim, na ordem que ele vem. Se você quer ler, tipo assim, um conto por dia, sei lá, super fácil, mas também dá pra ir de uma vez só. Eu acho a escrita do Rafael super viciante, então, assim, eu nunca tenho problema em ler os livros dele super rápido. Não é o meu favorito dele, mas eu acho que é um subestimado dele. O próximo livro que eu trouxe é meio que um clássico, é a Metamorfose, do Franz Kafka. Gente, foi muito difícil falar essa palavra, meu Deus. Nele, a gente acompanha a história do Gregor, que ele é um jovem, ele trabalha como caixeiro viajante, e um dia ele acorda e ele virou um besouro. Um besouro, uma barata, sei lá, ele virou um inseto, ele virou um bicho. E aí a gente acompanha o que isso causa, né, na vida dele, na vida da família dele, principalmente. É uma história muito sobre solidão, né, uma história muito metafórica. E assim, é legal, mas eu achei um pouco maçante às vezes, principalmente porque todo o livro se passa dentro do quarto do Gregor, praticamente. Então, assim, por mais que ele seja curtinho, eu não li de uma tacada só, sabe? Eu tinha que tirar pausas, porque às vezes eu ficava meio entediada. Mas é um livro que eu acho que vale a pena ler. E, enfim, se você quer ler Kafka, eu acho que a maioria das pessoas começa por esse. O próximo foi o primeiro livro que eu li esse ano, que é Pequenas Coisas Como Estas, da Claire Keegan. Esse livro tem 128 páginas. Tem também um filme desse livro, tá? Eu não assisti, então eu não posso falar nada do filme, mas eu achei o livro bem legal. Nesse livro a gente acompanha a história do Bill. Ele é um cara, assim, bem comum. Ele mora na Irlanda. Essa história se passa em 1985. Ele tem uma esposa, ele tem filhas. Ele trabalha em carvão e madeira, assim. Esse personagem é interpretado pelo Cillian Murphy. Amo, acho ele um divo. O Bill, ele é filho de uma mãe solteira e ele tem uma esposa e filhas. Então, assim, ele é cercado por mulheres. E aí, um dia, perto do Natal, ele tá andando pela rua e ele vê um convento que tem na cidade dele. E ele descobre coisas sobre esse convento e as mulheres que ali moram. E aí ele tem meio que lidar com essa descoberta, principalmente numa sociedade muito católica, porque a Irlanda é muito católica. Então ele tem que, enfim, lidar com a mente dele. Enfim, eu não vou dar muito spoiler, gente, mas é muito legal. Se você talvez não tenha vontade de ler o livro, talvez o filme vale a pena. E aí eu trouxe um livro bônus, tá? Que não tá nos 10 listados, mas é dessa mesma autora, também é um livro curtinho, então eu achei válido trazer. Por mais que esse livro não tenha tradução. Tá, esse que eu vou falar agora, que é Foster, também da Claire Keegan. Esse livro tem, 60 páginas, ele é super tranquilo de ler numa tacada só. Em Foster, a gente acompanha a história de uma menina que ela vem de uma família grande, assim, ela tem vários irmãos e tal. E aí, um dia, o pai dela leva ela pra morar por um tempo com familiares meio distantes. E ela não faz a menor ideia quando, como, onde, assim, quando que ela vai voltar pra casa. É uma situação muito desconhecida pra ela, então pra gente também. Ela vai morar numa fazenda no interior da Irlanda. Eu amo autores irlandeses que só escrevem sobre a Irlanda, igual a Sally Rooney também. E lá, na casa desses parentes, ela meio que encontra carinho e afeto e coisas que ela não tinha na casa dela, porque lá tem muitas crianças para receberem carinho e afeto. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa meio estranha no ar.
sabe? Ocorreu algo ali. E eu acabei gostando mais de Foster até do que de Pequenas Coisas Como Estas, mas eu acho que os dois valem a leitura. O próximo livro que eu trouxe é um pouquinho maior, ele tem 176 páginas e é Kim Ji-young, nascida em 1982. Esse livro eu acho que deu uma viralizada no TikTok uma época, mas ele conta a história da Kim Ji-young. Ela é uma millennial que vive na Coreia. Ela recentemente largou o emprego dela pra cuidar da filha dela em tempo integral. E assim, ela vive uma vida que é bem normal, assim, pra mulheres coreanas, né? É uma cultura muito machista. Então, espera-se que ela vá largar a carreira e a vida pra cuidar da criança, mas enfim. Até que um dia ela começa a ficar meio estranha. Ela começa a apresentar uns sintomas meio de mulher doida. Ela começa a personificar vozes de outras mulheres conhecidas, vivas e mortas. O marido dela não entende o que está acontecendo, ninguém entende o que está acontecendo, né? Então, ele fala pra ela ir no psiquiatra. Ela vai no psiquiatra e ela conta toda a história de vida dela pra ele, então conta pra gente também. A gente vê que ela, além de, né, viver nessa sociedade super machista, ela tem o nome mais comum de se ter como uma mulher coreana. E ela começa, tipo, meio que perceber o quanto o patriarcado afeta a vida dela. Ela pensa no irmão, no marido, em todos os homens da vida dela. E ela está se consultando com um psiquiatra homem, né, gente? Que eu, pessoalmente, sou contra. Então, é muito interessante ver, né? É um livro de mulher maluca, ela vai meio que endoidando conforme ele vai andando. Mas, ao mesmo tempo, ele, obviamente, traz muitas críticas sociais, traz toda essa bagagem. Eu achei muito legal. Não é um livro que eu consegui ler de uma vez só, né, numa tacada só, por, às vezes, ser uma leitura um pouco mais pesada, principalmente como mulher. Mas, no geral, eu gostei bastante. Eu acho que vale pegar pra ler, assim, num final de semana, sabe? O próximo é um livro completamente diferente de todos que eu já falei aqui. É um livro de não ficção. E é um livro-reportagem, na verdade, que é Hiroshima, do John Hersey. Esse livro tem 176 páginas. E aí, gente, Hiroshima, né? A bomba atômica matou 100 mil pessoas em 1945 numa cidade japonesa. E o John Hersey é um jornalista e ele, um ano depois, foi a Hiroshima e ele reconstruiu os eventos daquele dia desde antes da bomba cair, porque as pessoas não faziam a menor ideia que ia cair uma bomba naquele dia, né? Ele reconstruiu os eventos daquele dia a partir do ponto de vista de várias pessoas que moravam ali na cidade. Esse livro foi meio que um divisor de águas nas narrativas jornalísticas e, enfim, no que significa um livro-reportagem. Ele não foi feito como um livro inicialmente, ele era uma série de reportagens na The New Yorker, que é uma revista muito grande, né, estadunidense. Então, assim, quebrou barreiras, paradigmas. Eu gosto muito desse livro porque a escrita do John é muito sensível, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele fez um ótimo trabalho em personificar esse evento histórico, né? Que todo mundo conhece, todo mundo já viu as fotos famosas, todo mundo sabe o que aconteceu, mas a gente consegue ver uma coisa que parece meio óbvia sob um ponto de vista completamente diferente e consegue personificar tanto as vítimas quanto os causadores, né? Então a gente dá nome, dá rosto a tudo isso. Esse livro eu diria que é a cartada contrária a Oppenheimer, né, o filme. Então, assim, super interessante. E aí, no final desse livro, mostra o John 40 anos depois, então nos anos 80, ele voltou a Hiroshima. E aí ele escreveu o último capítulo do livro, mostrando, né, 40 anos depois, os efeitos que a bomba ainda tem na vida dessas pessoas, né, dos sobreviventes, enfim. É uma aula de jornalismo, de apuração, de escrita, de geopolítica. Eu amo esse livro, acho que é o meu livro-reportagem favorito. Por último, mas não menos importante, o livro mais longo dessa lista, que é Carrie, do Stephen King. Esse livro é o que eu indico pra todo mundo que fala: eu nunca li Stephen King, eu queria começar a ler. Eu falo, lê Carrie, porque esse livro, eu acho que muita gente já conhece a história dele, né? A gente acompanha a história da Carrie White, que é uma menina muito esquisita, muito estranha, coitada. E ela tem uma mãe super religiosa, ela sofre bullying na escola, enfim, coitada, né? Coitada. Só que o que ninguém sabe, né, sobre a Carrie é que por trás dessa menina, coitada, tadinha, frágil, indefesa, que sofre tanto na mão das pessoas da vida dela, ela é muito poderosa. Muito. E aí a Carrie um dia explode, né?
e acontece o que acontece. Eu não vou falar o que é, porque, enfim, talvez alguém aí mora embaixo de uma pedra e não conheça a história de Carrie. Mas mesmo se você conhece a história, se você já viu alguma das adaptações, enfim, eu acho que vale super a pena ler o livro. É um dos mais curtos do King, é uma ótima porta de entrada. O livro traz várias coisas que não tem nas adaptações, tá? Traz um pouco do ponto de vista de quem tá investigando o que acontece, enfim, eu achei super interessante e uma ótima porta de entrada pra Stephen King. E é isso, gente. Essas são as indicações, um vídeo mais curtinho hoje. De novo, se vocês se interessaram por alguma dessas histórias, quiserem comprar os livros, vão estar linkados aqui na descrição. Se aparecer pra vocês a opção de hypar o vídeo, eu peço que, por favor, façam isso, que me ajuda a subir nos rankings do YouTube. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e comentem mais vídeos de recomendação que vocês querem que eu traga, né? Gêneros, enfim. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!